Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa mentoria. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser uma fase muito proveitosa aí de nossas vidas, né? De muito aprendizado. Então, bons estudos a todos, muita dedicação e vamos em frente. Na aula de hoje, nós vamos estudar os números naturais. Veremos quem são esses números, como surgiram, o que são algarismos e também para que servem, leitura e escrita desses números, comparação, operações e questões da banca. Vamos nessa? Vamos começar por quem são esses números. Pessoal, os números naturais são todos esses números aqui. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Percebam que esses números eles sempre andam de 1 em 1 a partir do zero, né? Nós temos aqui o 0 e esses números estão andando sempre de 1 em 1. Então nós temos aí os números naturais, que é formado pelo 0 e todos os números positivos fechadinhos. Eu costumo chamar assim. Só que, formalmente, pessoal, quando se tratar de conjunto dos números naturais, ele vai ter uma representação. Veja, nós temos um nome, então nós temos uma identidade. Na matemática também funciona dessa forma. Então aqui, os números naturais, eles vão ter uma representação. E essa representação será um n grafado, com um traço aqui. E nós vamos colocar entre chaves os elementos, ou seja, aqueles que compõem os números naturais, ou seja, aqueles que formam os números naturais. Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais. Por que eu coloquei essas reticências? Porque, pessoal, se vocês saírem andando de 1 em 1 a partir do zero, vocês vão parar? Vocês nunca vão parar. Então, os números naturais, eles são infinitos, ou seja, eles não acabam, eles não param. Por isso que eu coloco as reticências aqui. Olhem essa observação. Escolha dois números naturais, um que vem imediatamente após o outro. Por exemplo, 6 e 7. São números naturais e notem que eles vêm um depois do outro de imediato, ou seja, não existe nenhum número natural, nenhum outro número natural que esteja entre 6 e 7. Beleza? Quando isso ocorre, pessoal, nós dizemos que o 6 é antecessor de 7. E nós dizemos que o 7 é o sucessor de 6. Antecessor e sucessor. E essa noção de antecessor e sucessor faz com que a gente chame os números naturais 6 e 7 de números naturais consecutivos. Por quê? Porque um é antecessor do outro e o outro é sucessor do outro. Beleza? Então aqui está os números naturais. Agora eu pergunto para vocês, como surgiram os números naturais? E por que surgiram? Para quê? Pessoal, esses números surgiram para contar coisas. Ou seja, a partir do momento que o ser humano sentiu a necessidade de contar coisas. E eu sempre conto a história do pastorinho, né? Que ele não conhecia os números naturais, mas ele tinha uma forma própria de contagem. Veja só, ele tinha uma certa quantidade de ovelhas num pasto e toda tarde ele saía com essas ovelhas e as pastorava, né? Saía, passeava e depois retornava. Só que como é que ele fazia para ter um controle dessas ovelhas? Na saída ele pegava um saquinho,
Para cada ovelha que saía, ele colocava uma pedrinha dentro do saco. E no retorno, para toda ovelhinha que entrava no pasto, ele jogava uma pedrinha fora. Ou seja, se depois que passarem todas as ovelhinhas, né, ainda tivesse pedrinha no saco, o que é que isso significaria? Que alguma ovelhinha se perdeu. E aí ele voltava e procurava essa ovelhinha perdida, né? Então veja, esse pastorzinho, ele não conhecia os números naturais, mas ele tinha uma forma própria de contar. Nos dias atuais, pessoal, me dê um exemplo aí de algo que a gente utiliza como forma de contagem. As mãos. Contamos com os dedos, não é verdade? Então é isso. Os números naturais, eles surgiram a partir do momento que o ser humano precisou contar coisas. Beleza? Vamos em frente. O que são algarismos? Algarismos são aqueles números que com eles a gente consegue formar todos os números que existem. Então, quem são? Os algarismos, pessoal, são os números naturais que vão de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Veja que com todos esses, nós conseguimos formar qualquer número. Agora vamos falar um pouco sobre a leitura e escrita dos números naturais. E considere, pessoal, esse esqueminha aqui. Nós temos aqui a casinha das unidades, a casinha dos milhares e a casinha dos milhões. Cada casinha dessa, pessoal, vai formar uma classe. Então aqui nós temos a classe das unidades, aqui nós temos a classe dos milhares e aqui nós temos a classe dos milhões. Existem os bilhões, os trilhões e assim sucessivamente. Então a classe é formada por aqueles grupinhos que saem de 3 em 3, formando um número de trás para frente, certo? Nós temos as unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Se a gente focar aqui na classe das unidades, nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Nos milhares, nós também temos as unidades, as dezenas e as centenas, como também nos milhões. Porém, aqui nos milhares, as unidades nós não vamos chamar apenas de unidades. Vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E nos milhões, unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões. Agora, voltemos para a classe das unidades. Lá nós temos as unidades, dezenas e centenas. Veja que essas posições serão ocupadas pelo quê? Por um algarismo. Não é isso? Sendo assim, quando vocês olharem para um número, aqui nós vamos ter a primeira ordem, aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aqui nós vamos ter a sétima, a oitava e a nona. Ah, professor, a gente pode ter a décima primeira? Sim, vai depender da quantidade de algarismos que o número é formado, certo? Então, nessa situação aqui do nosso esqueminha, nós temos aqui as ordens. E as ordens, pessoal, é apenas a posição que um algarismo ocupa no número. E notem que essa ordem ela é contada da direita para a esquerda. Então, nós temos aí, pessoal, as ordens e as classes. A classe são os grupinhos de 3 em que um número é formado aí também da direita para a esquerda. E a ordem é apenas a posição que o algarismo ocupa. Vamos ver um exemplo para poder entender melhor.
Vamos pegar esse número aqui. Então, aqui, pessoal, nós temos, olha, aqui é a classe das unidades. E aqui nós temos a classe dos milhares. O 3, ele ocupa a primeira ordem. O 4 é um algarismo que é de segunda ordem. Esse 2 de terceira. O 5, quarta. O 6, quinta. E esse 1 aqui, sexta. Beleza? Veja que nós contamos tanto as classes como as ordens de trás para frente. Então, se alguma questão chegar assim e perguntar, pessoal, qual é o algarismo que compõe a sexta ordem do número lá? Ou qual é a sexta ordem desse número? E aí, vocês vão dizer o algarismo 1. Uma coisa que vocês não podem esquecer é essa noção aqui. Pessoal, com a unidade a gente consegue formar qualquer número. Qual é a nossa unidade? O algarismo 1, não é isso? Certo. Com ele nós conseguimos formar qualquer número com exceção do zero. Olhe, a partir do momento que a gente tem 10 unidades, a gente pode chamar essa quantidade de dezena. Ou seja, uma dezena são 10 unidades. Aí, a partir do momento que você tem 100 unidades, a gente pode chamar essa quantidade de centena. Então, uma centena é a mesma coisa que 100 unidades. E observe que nessas 100 unidades nós temos 10 grupinhos de 10. Então, aqui a gente pode dizer que são 10 dezenas também. Beleza? E um milhar, pessoal? Tem quantas unidades aqui? Milhar, 1000. E aí vocês podem descer, né? Nós temos aí 10 grupinhos de 100. Então, aqui nós temos quantas centenas? 10 centenas. E assim sucessivamente. Uma dezena de milhar. Se é dezena de milhar, vão ser 10.000 unidades. E assim sucessivamente. Nós vamos ter aí a centena de milhar, que são 100.000 unidades, e assim sucessivamente, certo? Então, se a gente olhar para o nosso número, nós temos aqui as unidades, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Por isso que a gente pode ler esse número como 160. Esse 1000 aqui foi exatamente por a gente estar aqui na classe do milhar. E o 243 é porque nós estamos na classe das unidades. Então, aqui nós temos quantas unidades? Nós temos 243 unidades. E lá, pessoal, na classe do milhar, nós temos quantos milhares? 165. Por isso que o nome é 165.000.
Beleza? Então é assim que nós lemos um número natural, porque esse 165.243 é um número natural, certo? Vou colocar mais um exemplo. Percebam que agora nós temos o quê? Esse número aí. Aqui nós temos a classe das unidades. Aqui, dos milhares. E aqui nós temos dos milhões. Então, como é que nós vamos ler esse número? Vejam só. Olhe para a classe dos milhões. Que número nós temos lá? 148, não é isso? Então, é isso que nós vamos escrever aqui. 148. Só que não é apenas o 148. Nós estamos na classe dos milhões, então é 148 milhões. Nesse caso, nós separamos aqui com uma vírgula. Qual é o número que nós temos aqui na classe dos milhares, pessoal? 215, não é isso? Então vamos escrever aqui. Só que pelo mesmo motivo, pelo fato da gente estar na classe dos milhares, são 215 mil. Como nós vamos agora para a última classe, a gente coloca um i e qual é o número que está lá nas unidades? 196. Só que nesse caso a gente não precisa colocar 196 unidades. A gente só utiliza a nomenclatura para os milhares, os milhões, os bilhões, trilhões e assim sucessivamente, certo? Então, se você tiver com um número que tem mais de 3 classes, aí vocês vão separando com vírgula, com exceção da última e antepenúltima classe, que aí vocês separam com um i. Beleza? Então é assim que nós lemos números naturais. Então nós temos aí leitura e escrita. Vamos para frente e agora nós vamos falar sobre comparação de números naturais. E na comparação, pessoal, só existe 3 possibilidades. Aqui nós temos maior, ou seja, ou um número é maior que outro, menor e o igual. Por exemplo, 2 é maior que 1. Como também a gente poderia dizer que 1 é menor que 2. E aqui, pessoal, 3 é igual a 3. São exatamente iguais. Então, comparar isso é você relacionar dois números naturais e dizer se um é maior que o outro, ou menor, ou
igual, beleza? Agora vamos para a parte das operações com números naturais, que é algo muito importante para a prova da ADM-TEC. E a primeira que nós vamos falar aqui é a adição, que é conhecida como a soma. Pessoal, o que é que a ADM-TEC vai cobrar de vocês em questão de adição de números naturais? Vai cobrar interpretação? Vai. Vocês vão ter que interpretar e perceber que aquela questão é uma adição? Sim. Mas antes de tudo, vocês têm que saber o que? Somar. Tem que saber armar a continha e somar. Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo. Some 1024 236 e 19. Muita gente tem dificuldade de armar essa continha para poder somar. Pessoal, na hora de vocês armarem, vocês têm que lembrar daquela questão das classes e ordens. Isso não pode estar à toa. Unidade tem que estar abaixo de unidade, dezena tem que estar abaixo de dezena, centena tem que estar abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar e assim sucessivamente. Então, como é que vai ficar aqui essa armação? Vai ficar assim, olha, 1024. A dica que eu dou é, comece sempre pelo número que tem mais algarismos e depois vá distribuindo. 236 e o 19. Passo o traço e aqui nós podemos somar. Pessoal, percebam, na minha armação, todas as unidades estão em uma coluna, todas as dezenas, as centenas e a unidade de milhar. Então é isso que tem que acontecer. Muita gente erra a questão porque não sabe armar a continha direito, certo? Vamos somar aqui a primeira coluna. Veja que a primeira coluna nós temos que somar 4 mais 6 mais 9. Olha, 4 mais 6 dá 10. E 10 mais 9 dá 19. Aí eu pergunto para vocês, eu vou colocar o 19 aqui? Ainda tem gente que faz isso. Não, pessoal. Essa coluna é referente ao quê? É das unidades. E o 19 aqui, o que é que ele tem? Ele tem uma dezena e 9 unidades. Então, pelo fato dessa minha coluna aqui ser das unidades, eu só posso deixar aqui o que? A unidade. Então, esse 1 vai embora. Para onde? Para a coluna das dezenas. Nessa primeira coluna só fica o quê? A unidade do 19. É por isso que a gente diz, somei tudo aqui deu 19. A gente deixa o 9, né? Diz, baixa o 9 e vai a 1. Esse 1 que está indo é exatamente a dezena do valor da soma dessa primeira coluna, que foi uma dezena, certo? Então é assim, fica a unidade e vai a dezena. Vamos para a segunda coluna. Segunda coluna é a coluna das dezenas. Então nós temos aqui 2 mais 3, 5, com 1, 6, com 1 que veio, 7. Veja que nós temos 7 dezenas, não passou. Coluna das centenas, 2 mais 0, 2. E coluna do milhar, só 1. E aqui nós temos o nosso resultado. Beleza? Pessoal, eu só estou explicando detalhadamente porque tem gente que não sabe, às vezes esquece esses detalhes, então é importante. Mas na prática, se a gente quiser resolver 36 mais 19, é só armar bonitinho
e somar. 9 com 6, 15. Fica 5, vai a 1. 3 com 1, 4. Com 1 de cima, 5. Beleza? É isso que vai funcionar. Agora vamos falar da subtração. Vamos pegar um exemplo. Subtraia 15 de 296. Pessoal, aqui nós queremos subtrair 15 dos 296. Então, segue da mesma forma na hora de armar a continha. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui vai ficar 296 menos 15. Então, vamos lá. Na coluna das unidades, nós temos 6 menos 5, 1. Coluna das dezenas, 9 menos 1, 8. Porque é como se fosse 9 dezenas menos uma dezena, que dá 8 dezenas, certo? E 2 menos nada, aqui se você quiser, você pode completar com um zero. 2 menos 0 dá 2. E aí esse é o nosso resultado. Fácil, né? O problema não está aí. O problema é no famoso empréstimo. Muita gente tem dificuldade nessa questão de pegar empréstimo. Vamos pegar um exemplo aqui. Subtraia 109 de 1843. Então vamos lá, vamos armar, né? 1843 menos 109. Aí veja só, pessoal, foque na coluna das unidades. Nós temos 3 unidades no número de cima e queremos tirar 9 unidades. Eu posso? Nós estamos trabalhando com números naturais, então não posso. Eu só tenho 3 unidades e quero tirar 9. Aí como é que eu vou fazer isso? Vocês vão vir para a casa das dezenas. Nós temos aqui 4 dezenas, não é isso? Pessoal, dessas 4 dezenas, a gente vai separar assim, olha. 3 dezenas e uma dezena, certo? O que é que vai acontecer aqui? Essa uma dezena são quantas unidades? São 10 unidades, não é isso? Então, o que é que nós vamos fazer? Dessas 4 dezenas, nós vamos emprestar uma dezena para a casa das unidades. Então, as 4 dezenas que você tem lá, você vai tirar uma dezena, você vai tirar uma dezena e vai jogar na coluna das unidades, lá no 3. Só que você não vai jogar lá como dezena, você tem que jogar como unidade. Por quê? Porque você está na coluna das unidades. Então, uma dezena representa 10 unidades. Sendo assim, no lugar de 3, nós vamos ficar agora com 13. Então, vai ficar assim, olha. Vai ficar assim, olha. 1843, né? Menos 109, vai ficar a seguinte situação. Aqui não vai ser mais o 4, vai ser 3. E aqui não vai ser mais 3, vai ser 13. Por quê? Porque a gente pegou o 4 e emprestou 1 para cá. Beleza? É por isso que a gente diz, pega um emprestado. Só que esse 1, quando vai para a coluna, ele tem que ir
convertido, ou em unidade, ou em dezena, ou em centena, vai depender de quê? Da coluna que você está. Como nós estamos aqui na coluna das unidades, então ele vem como 10 unidades, ou seja, essa uma dezena vem como 10 unidades. E aqui agora a gente pode fazer a subtração. 13 menos 9 vai dar 4, 3 menos 0, 3, 8 menos 1, 7, e 1 menos 0, que você pode colocar aqui se você precisar, 1. E aí esse, pessoal, é o nosso resultado. Então tome um pouquinho de cuidado com esse empréstimo. Vai 1, vai. Mas a dica que eu dou é, se vai 1, vai 10, certo? Se você tira 1 da coluna à frente, para colocar na posterior, então vai 10. Então vamos lá para uma questão. Se Augusto nasceu em 1979, então ele completará 75 anos após o ano de 2050. Isso é uma afirmação. Então a gente pode fazer isso aí, pessoal, de duas maneiras: ou com somas ou com subtração. Se você for utilizar a soma, como é que você poderia fazer? Poderia somar 1979 com 75. Somando aqui dá 14, vai a 1. 14 com 1, 15, vai a 1. 9 com 1, 10, vai a 1. 1 mais 1, 2. Então, em 2054, ele completará 75 anos. Aí eu pergunto, 2074 é após 2050? Sim. Então, o item está correto. Isso você fazendo por soma. Agora, se for por subtração, é só fazer 2050 menos 1979. Aqui a gente pega um emprestado, fica 10. 10 menos 9, 1. Aqui ficaria 4. Só que 4 não dá para tirar 7. Aí a gente pega um emprestado ao zero. Ficaria 14, né? 14 menos 7, 7. Porém, pessoal, o zero não tem para emprestar. Então a gente pega do 2. Pega 1 aqui, ficaria 10. Só que como a gente emprestou 1 por 4, não vai ficar 10, vai ficar 9. 9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Então isso significa, pessoal, que ele vai fazer 71 anos em 2050. Se ele fez 71 anos em 2050, 75 anos ele vai fazer após 2050. Beleza? E assim a gente também mataria a questão. Certo? Então, tá aí uma questãozinha que você pode trabalhar tanto com a adição como com a subtração. A aula de hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou deixar a multiplicação e a divisão para a próxima aula. Aí eu vou falar de multiplicação, divisão, potência e raiz. Vou acrescentar essas duas novas operações porque mais na frente a gente vai precisar, principalmente da potenciação. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.